Olá pessoal, vamos seguir aqui então sobre as estruturas de mercado, né? As estruturas de mercado foi o que a gente viu no comecinho. Então a gente viu através da lei da oferta e da demanda e do equilíbrio de mercado como que as empresas tomam decisões de produção, né? A gente viu que é o preço, a variável-chave que determina a resposta das três questões fundamentais: o que vai ser produzido, como vai ser produzido e para quem ficam as coisas. Mas o que a gente estudou até então foi a geração dos preços através da interação entre oferta e demanda nos mercados, numa estrutura de mercado muito específica, que é a concorrência perfeita. E aí, na introdução das estruturas de mercado, eu já falei para vocês que, dependendo do poder que a empresa tem de cobrar do consumidor um preço acima do seu custo marginal, ela pode agregar lucros extraordinários através da exploração do consumidor, né? Então, empresas que têm muito poder têm mais possibilidade de terem lucros extraordinários, empresas que têm baixo poder têm baixa possibilidade de terem lucros extraordinários. Considerando-se que lucros extraordinários é aquele lucro econômico que está acima de zero, que é o lucro econômico que está fora do padrão normal ali do mercado, que cobre os custos de oportunidade das alternativas de investimento, né? Então agora vamos ver como que a estrutura do mercado influencia na decisão de cobrança de preço de uma organização. Não há poder, aqui eu estou só revisando para vocês aquela linha, né, que eu gerei, entre não há poder de mercado e há poder total de mercado. Quando não há poder, eu chamei de poder zero, e quando a empresa domina completamente os consumidores, eu chamei de poder 1 ou 100%, e aí eu coloquei para vocês concorrência monopolística. E aí eu coloquei para vocês a concorrência perfeita, como sendo um exemplo de estrutura de mercado, onde os empresários eles não têm poder de mercado, e coloquei para vocês o monopólio como exemplo de estrutura de mercado, onde a empresa sempre explora o consumidor. A concorrência monopolística e o oligopólio são estruturas de mercado que eu situei em alguma coisa entre 0 e 1. Então, você vai ser explorado, o consumidor será explorado, mas a gente não sabe até que ponto essa empresa tem capacidade de explorar o consumidor. Ou seja, a gente não sabe até que ponto ela tem o poder de colocar o seu preço acima do custo marginal. Certo? Aqui a concorrência perfeita, que é o vídeo de hoje. A concorrência perfeita seria o mercado de alface, que vocês estão vendo aí, o mercado de tomate, vocês estão vendo aí, ou um mercado de petróleo, de demais produtos agrícolas, grãos, soja, trigo, grãos, ouro. O que esses produtos têm em comum? Primeiro, eu queria falar o seguinte: petróleo, grãos, ouro, são produtos que a gente chama de commodities. E aí, commodities é um nome em inglês que tem sua origem justamente no teor de comunidade, no teor de comum da palavra, né? Então, essas coisas são coisas que você não precisa ver para comprar, porque são produtos que têm características homogêneas. Você não precisa ver um alface para comprar um alface, porque sabendo o tipo do alface, você já sabe plenamente o que é. Você não precisa ter uma marca de alface preferida, porque alface é sempre alface, né? Quando você vê que ouro é sempre ouro, petróleo é sempre petróleo, milho é sempre milho, feijão é sempre feijão. Essas são as coisas que a gente pode transacionar sem precisar escolher. São tão comuns ou tão homogêneas entre si que elas não têm nem marca. Então você não vê marca de alface. Eu quero alface X ou alface Y. O que isso gera para o mercado? Produtos que não têm nem marca. Isso gera que o mercado ele se comporta de uma forma muito incrível, uma forma muito especial. Quando todos os isso faz com que o mercado ele se estruture de uma forma muito boa do ponto de vista do consumidor. Então, a concorrência perfeita a gente também chama de mercados competitivos ou de competição perfeita. Dependendo do livro, vocês vão achar esses nomes diferentes, tá? Quais são as características de uma concorrência perfeita? Muitos compradores e muitos vendedores. Muitos compradores significa que são tantos compradores que você não vai conseguir contar nos dedos quantos são. Muitos vendedores significa que são tantos vendedores que você não vai conseguir contar nos dedos quantos são. São o que a gente chama de infinitos compradores e infinitos vendedores. Infinitos é tão grande que você não consegue contar. Essa é a ideia de infinito na matemática mesmo. O que isso significa? Significa que tem tanta gente comprando aquele produto que uma pessoa que resolva mudar de comportamento porque não gostou do preço não faz diferença no mercado. Então você foi lá e achou o alface muito caro, resolveu não comprar, ninguém liga, o mercado não percebe.
Se você foi lá e achou a alface muito barato, comprou mais, o mercado não percebe que você mudou de comportamento. Então, uma pessoa só não faz diferença. Um comprador só, um consumidor só não faz diferença. Muitos consumidores é que fazem diferença. E a mesma coisa do ponto de vista da oferta, né? São tantos vendedores que se um deles resolver não colocar mais o produto no mercado ou resolver tirar o seu produto do mercado, isso não faz diferença. Porque existem tantos vendedores daquele produto exatamente igual, que atende exatamente a mesma função, que um cara não faz diferença, uma loja não faz diferença, um produtor desse negócio não faz diferença. O que isso acarreta? Isso acarreta que é tanta gente comprando e nenhuma das pessoas que compra influencia no preço, e tanta gente vendendo e nenhuma das pessoas que vende influencia no preço, que o único jeito deles influenciarem são todos ao mesmo tempo. É o que a gente viu na aula anterior. Então, esses compradores, eles formam juntos a curva de demanda, esses vendedores formam juntos a curva de oferta, e a interação entre todos eles ao mesmo tempo no mercado, comprando e vendendo um produto que é exatamente igual, que estabelece o preço de mercado. Nesse caso, a gente fala que os compradores são tomadores de preço e que os vendedores também são tomadores de preço, porque nenhum deles faz o preço. Ninguém chega no mercado e dita o preço. É o contrário. Eles chegam no mercado e tomam um preço de mercado para decidir se compram e vendem. Por isso que a gente falava o seguinte: ao preço de tanto, os consumidores querem isso, ou ao preço de tanto, os vendedores querem aquilo. É por isso, por causa desse raciocínio que a gente tratou os preços e as quantidades do jeito que a gente tratou na aula passada. Nesse caso, as empresas podem entrar e sair livremente do mercado, então não existem empecilhos ou barreiras de entrada ou de saída. Se você decidir não comprar, é azar o seu, ou não vender, azar o seu. E a mesma coisa para a empresa, bom para ela. Então aqui, qual que vai ser esse preço estabelecido do produto? Certamente, na concorrência perfeita, o preço cobrado pelo produto vai ser o menor possível. Por quê? Porque se o vendedor resolver colocar nesse produto um preço acima do preço de mercado, ele simplesmente não vai vender, porque é um produto que ele é muito difundido e ele tem em qualquer lugar, exatamente com as mesmas características. Então, se você vai comprar um alface num lugar e você achou muito caro, você foge e vai comprar num lugar onde você sabe que é mais barato. Isso leva ao fato de que, como são tantos vendedores desse produto, para um vendedor se manter no mercado, ele tem que tentar cobrar menos que o colega, porque o produto é igual e você vai comprar onde for mais barato. E aí, nessa briga de um cobrar menos que o coleguinha que vende o mesmo produto, eles vão sempre um derrubando o preço do outro. E esse preço para de cair quando eles não podem mais brigar por preço. Eles não podem mais brigar por preço, porque se o preço cair mais, a empresa se torna inviável, o negócio se torna inviável, porque aí o preço cobrado pelo produto não cobre o custo do produto. Então, o preço pode ser maior que o custo? Não, porque se ele cobrar um preço maior que o custo, você vai comprar na concorrência. São infinitos vendedores. O preço pode ser menor que o custo? Não, senão a loja fecha. O único preço possível no mercado de concorrência perfeita é o preço de mercado, que é igual ao custo. Então, qual é o preço do produto? O menor possível. Ele vai ser igual ao custo marginal, ou seja, o preço da última unidade vendida equivale ao seu custo para a empresa. Dessa forma, o preço do produto é justo, o consumidor não é explorado e no longo prazo o lucro econômico tende a zero. O que significa que no longo prazo o lucro econômico tende a zero? Então, no longo prazo, esse mercado vai eliminar todos os vendedores que tentarem cobrar um preço maior do que o preço mínimo. E esse mercado também vai eliminar todos os vendedores que tentarem cobrar um preço menor do que o preço mínimo. Esses vão à falência, tá? Como o preço que está sendo cobrado é o mínimo, você não está sendo explorado. Você está pagando o mínimo que você poderia pagar para que aquele produto existisse e você pudesse consumi-lo. É isso que a gente está falando quando dizemos que o lucro econômico tende a zero. Então, o lucro normal desse mercado, ele é o lucro que cobre todos os custos econômicos desse negócio. Para refletir, o que ocorre na concorrência perfeita se o lucro econômico for maior do que zero? E se for menor do que zero? Bom, se o lucro econômico é maior do que zero, significa que esse negócio ele é mais atrativo do que os negócios da concorrência. Certo? Porque o lucro econômico maior do que zero significa que ele cobre todos os custos que cobriria uma segunda oportunidade de negócio e sobra mais um bocado. Como existe um negócio que tem um lucro econômico extraordinário, né, sobra mais um bocado do que as oportunidades de negócio normal do mercado, muitas pessoas vão ser atraídas para esse negócio que está dando lucro extraordinário. Então, muitas pessoas resolvem entrar nesse negócio de uma vez, aumentando muito o número de vendedores, e conforme vai aumentando o número de vendedores, o número de compradores vai se diluindo entre os vendedores que tem. Pense na seguinte situação, por exemplo, o mercado de paletas mexicanas. No Brasil,
Vamos ficar aqui, botar o pé mais no chão. Em Brasília, há um tempo atrás, não existiam paletas mexicanas. E aí chegou um vendedor, dois, alguns, né? Poucos vendedores. Enquanto tinha poucos vendedores, eles cobravam um preço bem alto pelo aquele produto, paleta mexicana. Quando o preço é alto demais, né? Cobrado por um produto, ele está muito acima do seu custo, isso é o que gera lucros extraordinários. Outros empresários olham que esse tipo de negócio está dando lucros extraordinários e resolvem entrar nesse negócio. Então você vê uma explosão, né, de empresas de paleta mexicana. E aí, conforme vão chegando novos vendedores de paleta mexicana, isso vai gerando uma diluição dos consumidores totais entre todas as empresas disponíveis, né? Então, a empresa que chegou primeiro, ela tem a vantagem de ser a primeira que entrou, mas o número de consumidores dela vai reduzindo conforme outras empresas vão chegando e roubando os consumidores dela, né? Na verdade, esse lucro extraordinário, ele chama a atenção de muitos empresários. Esses empresários vão entrando no mercado. E só depois que muitos empresários entram no mercado, e isso vai pressionando os preços para baixo, porque eles começam a competir por preço, já que o produto é praticamente a mesma coisa em todas as lojas, os preços vão descendo, 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 ao ponto de que se percebe que o preço está abaixo do custo para a maior parte desses novos empresários que chegaram. Se o preço está abaixo do custo, significa que alguns empresários que chegaram vão estar recebendo menos dinheiro do que eles deveriam receber para sustentar o seu negócio. Significa que eles estão tendo prejuízos econômicos, né? Essas empresas que chegaram depois e que já vieram meio que em excesso nesse mercado, né? Eles meio que não têm consumidores mais para eles, porque todas as empresas que já tinham antes já estão pegando toda a gama de consumidores disponível a comprar esse produto. Essas empresas que estão com os prejuízos econômicos são as primeiras empresas a fechar. A tendência é que as últimas que chegarem sejam as primeiras a fechar. Por quê? Porque os primeiros entrantes, como eles tiveram a vantagem de ser o primeiro entrante e acumularam os lucros extraordinários no começo da história, eles provavelmente já pagaram todos os custos fixos de implantação da loja e tal, e já fizeram uma certa clientela, né? Já são empresas assim, mais conhecidas. Apesar de vender o mesmo produto, são empresas mais conhecidas. Os últimos que chegaram, eles ainda têm que bancar todo o investimento de abertura do negócio. Quando o preço vai baixando, as empresas que chegaram primeiro, elas têm capacidade de, por um tempo, ficarem com o seu preço abaixo do preço de mercado. Mesmo que elas tenham, por um tempo, um prejuízo econômico mesmo. Como elas já conseguiram fazer caixa, esse tipo de coisa, ao longo do tempo de vantagem de primeiro entrante delas, elas conseguem ter, tipo, uma gordurinha, digamos assim, para poder absorver a queda do preço provocada pela entrada dos últimos entrantes. Mas os últimos, eles não têm essa gordurinha, eles estão cheios de dívida, porque eles acabaram de fazer um grande investimento para abrir a loja e tal. E eles serão provavelmente os primeiros eliminados. Depois que há esse movimento de flutuação, na verdade, esse movimento ele acontece ao longo de um tempo. Entra muitos, sai muitos, entra mais alguns. Conforme vai saindo muitos, o lucro tende a subir de novo. E aí chama mais atenção de mais gente. E aí, conforme entra muito, o lucro tende a baixar de novo. E aí sai muita gente. E aí existe esse movimento, né, de entrada de investidores e saída de investidores, até o ponto em que, no longo prazo, o mercado meio que estabelece um número total ideal de vendedores daquele produto. Que seria mais ou menos o que a gente está vendo hoje, né? No começo tinha poucas lojas de paleta, depois estourou, qualquer canto tinha loja de paleta, e aí os preços foram baixando, né? Começava ali em 12, 14 reais, depois chegou a 6 reais, e depois estabeleceu, né, em alguma coisa em torno de 10 reais, com um número bem menor de lojas, né? E hoje em dia você não vê mais paletas mexicanas, lojas de paletas mexicanas abrindo por aí. Beleza? Então, essa é a reflexão da aula. Vamos logo em seguida para o próximo tema, que é o monopólio.